Olá, a paz do Senhor, que bênção, lição número 2. Conta aqui nos comentários como foi essa sua lição de número 1. Que lição maravilhosa, que aprendizado tivemos. Falamos sobre Jesus, o Verbo, o Logos de Deus, a palavra encarnada, sobre como Jesus tabernaculou aqui na Terra. Se você não assistiu a lição de número 1, vou deixar um card aqui. Aconselho você que assista para acompanhar o desenvolver de todo o trimestre. E chegando lá na 13ª lição, você já compreendeu e entendeu tudo a respeito deste quarto evangelho tão maravilhoso. João escreveu, o apóstolo do amor, escreveu este evangelho para confrontar as heresias do seu tempo. Você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação ter você aqui no meu canal do YouTube. Um canal criado e feito para ajudar os professores com subsídios bíblicos para você que não pode comprar aquele comentário, né? Não tem acesso a livros e a comentários. E eu estou aqui, em nome de Jesus, para ajudar você que realmente precisa de um subsídio. E nós juntos aprendemos bastante a respeito da palavra de Deus. Sou Jane Martins de Souza, professora de EBD. Sou professora de EBD há mais de 30 anos e sou grata a Deus pelo privilégio. E para você que está aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho. Você que se inscreveu, você que curte as minhas aulas, você que compartilha as minhas aulas, você que ativou os sininhos das notificações para não perder nenhuma vídeo ou aula, muito obrigada pelo carinho. E você que tem comentado aqui, Deus continue te abençoando. Isso contribui bastante para que o YouTube possa sugerir a minha aula para um outro professor como eu e você, que precisamos de subsídios para dar com excelência a nossa aula em uma EBD. Hoje, na lição de número 2, nós vamos falar sobre o novo nascimento. Ai, parece que é um tema assim tão antigo, corriqueiro, e que nós sabemos já tudo, né? Nós temos aqueles sabichões das nossas igrejas que acham, que acreditam que não precisam de estar presente em uma EBD. Mas hoje nós vamos aprender muito mais do que já aprendemos em todos os anos em nossas EBDs. O texto que foi tirado por base para estudarmos essa aula não poderia deixar de ser o texto mais maravilhoso, né? Não tem nada mais maravilhoso do que esse texto de João, no capítulo 3. Jesus, em seus discursos, com uma única pessoa, ele trouxe revelações maravilhosas. E hoje nós vamos falar sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos, um fariseu do seu tempo, e ele é de vital importância para as nossas vidas. Sobre isso que Jesus tratou com ele, e é importante em nossa salvação. É o texto de João, capítulo 3, versículo 1 a 9, e também o versículo 16. Esse capítulo 3 de João é um dos diálogos de Jesus mais impactante e transformador para a nossa vida cristã. Quando lemos os ensinamentos de Jesus e a sua audiência era uma única pessoa, ficamos impactados, surpresos com os ensinamentos e as revelações feitas a apenas um ouvinte. Muitos pregadores, se a plateia não for grande, não for uma multidão de pessoas, ou muitos ensinadores, se a sua plateia não for uma audiência muito grande, ele descarta para estar naquele lugar levando a palavra de Deus. Mas aprendemos com Jesus que uma única pessoa é suficiente para ouvir a palavra de Deus. E ela vai levar essa palavra para dezenas de centenas de outras pessoas. Assim como foi a mulher do poço de Jacó, nós vamos tratar no trimestre sobre este assunto, e também sobre Nicodemos. Como este homem fez diferença em sua época. Jesus é diferente, nos ensina muito. Trataremos nesta aula sobre o tema da obra da regeneração e encontra-se
hierarquicamente subordinado à doutrina da salvação, ou seja, o estudo teológico da soteriologia, soter, salvação, logia, estudo. Aí fica uma pergunta para nós, mas então, se ele está subordinado à doutrina da salvação, qual é a ordem da salvação? O que acontece primeiro na vida do pecador quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É chamada de, entre aspas, ordo salutis, ou ordem da salvação. O que é discutido é qual a ordem lógica e não a ordem cronológica da salvação. O que acontece primeiro? O que acontece primeiro em nossa vida quando passamos de um estado pecaminoso para a salvação? A Bíblia não traz uma ordem específica, mesmo que em Efésios Paulo trata um pouco. Ele dá uma visão embrionária de qual é a ordem da salvação. Então ele trata de predestinação e selo do Espírito Santo. E em Romanos, ele traz uma outra ordem cronológica da salvação. Ele trata, em primeiro lugar, da nossa chamada, isso é, da presciência de Deus, da predestinação, e volta a tratar da chamada, da justificação e da glorificação. A doutrina da depravação humana, baseado na abordagem wesleyana, ela subentende que o homem, em sua incapacidade, ele necessita da obra regeneradora do Espírito Santo para tornar-se capaz de arrepender e crer. A teologia sistemática de Stanley Orton, ele adota a seguinte ordem: a eleição, arrependimento, fé, regeneração, justificação, a adoção, a perseverança e a glorificação. Trataremos aqui sobre a obra da regeneração, o novo nascimento. A obra da regeneração é um processo de transformação espiritual e moral que resulta de uma mudança profunda no coração e na personalidade do pecador. Lembra quando Paulo disse: quem roubava não rouba mais, quem mente não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem engana não engana mais. É a obra da regeneração. É dessa mudança aqui, profunda no coração e na personalidade. A obra de regeneração, ela transforma o nosso caráter, ela molda a nossa personalidade. Pessoas que se dizem cristãs e mantêm traços de idolatria, ou de paganismo, ou de obras da carne, ou que afirmam, entre aspas, nasci assim e não vou mudar, isso não tem como mudar. Não experimentou o novo nascimento. Tem de haver mudança profunda em nossa vida. Olha para trás e veja se aquele velho eu ainda está aí. Ou se você realmente transformou em uma nova criatura. As pessoas devem testemunhar da nossa vida, de que você não é mais o mesmo e que parece que você nasceu de novo. É uma nova forma de agir, de pensar e de relacionar-se com as pessoas. As pessoas veem evidências de transformação em sua vida? Realmente elas veem? Ou você é somente aquele crente de fachada? Sem um novo nascimento, será impossível entrar no céu. Uma das obras mais importantes operada em nossa vida, por intermédio do Espírito Santo, é a obra de regeneração. Você pode experimentar o sobrenatural de Deus, mas sem regeneração, sem salvação. Você deve se render ao Espírito Santo, deixá-lo transformar sua vida de uma única vez e depois entregar-se ao processo de santificação gradual. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus e Nicodemos. Primeiro ponto: quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, fazia parte do Sinédrio e
era a seita mais rigorosa do judaísmo. Nicodemos nos revelará quanto a pessoa é ignorante acerca das coisas espirituais, mesmo sendo mestre em Israel, acerca das coisas espirituais, se não nascer de novo. Ele sabia tudo da lei, mas era um indouto quando as coisas eram espirituais. Como ele não entendeu que Jesus usou exemplos naturais de nascimento e do sopro do vento, o renascimento é uma experiência reveladora e a base de uma natureza espiritual. Para ter natureza espiritual, precisa do renascimento, nascer de novo. Jesus, ao efetuar o seu primeiro milagre, que está registrado em João, ao transformar a água em vinho, sua fama espalhou-se e chegou até entre os líderes religiosos do Sinédrio e do Templo de Jerusalém, quando também derrubou as mesas dos cambistas no templo. Jesus despertou o interesse de um judeu sábio e influente entre os demais, e por tudo que ouviu falar de Jesus, decidiu encontrar-se com ele durante a noite para aprender mais com Jesus sobre os seus ensinamentos. As pessoas questionam muito, mas por que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus? Ele estava com medo dos fariseus? Ele não queria ser visto conversando com Jesus? Será que foi isso? Há algumas linhas de pensamento que dizem que ele decidiu ir à noite por ser mais tranquilo e ele teria a atenção de Jesus somente para ele, visto que durante o dia Jesus andava cercado de uma grande multidão. Talvez tivesse medo do que os de sua seita pensariam a respeito deste encontro. Ou poderia ser uma hora normal para os rabinos se ocuparem de discussão ou de um estudo religioso da lei. Afinal de contas, ele trabalhava durante o dia. Ele não estava ali para brigar com Jesus, para ser hostil, e sim para compreender, entre aspas, o ensino novo de Jesus. No ponto 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Ele reconheceu, ele entendeu que Jesus era o mestre. Nicodemos era, entre aspas, um crente secreto. Ele era um improvável, assim como Paulo era um improvável, pois um fariseu se render aos ensinamentos de Jesus parecia impossível. Mas Deus é especialista em encontrar pessoas e transformá-las pelo poder da palavra. Nicodemos, mesmo sendo mestre em Israel, sofria de cegueira espiritual. Não era hipócrita como os demais religiosos e talvez estivesse ali representando sua classe, pois todos estavam curiosos acerca do que Jesus ensinava e pregava. Ele reconheceu ser Jesus um mestre ou rabi, ao chamá-lo assim, e que Jesus realmente veio de Deus, senão não poderia fazer o que ele fazia. Jesus fazia o que nenhum mestre em Israel fazia. Nicodemos reconheceu que Jesus havia vindo da parte de Deus. E não demorou muito para que ele saísse do anonimato. Deus, ele não tem pressa em nos transformar em verdadeiros crentes. Aos poucos, ele foi criando coragem em revelar sua fé. Quando os religiosos queriam prender a Jesus e questionaram se algum dos principais ou fariseu havia crido em Jesus, Nicodemos se levantou em defesa de Jesus, pois o acusavam sem antes ouvir e saber as coisas que ele fazia. E ele continuou crescendo na fé, e quando, por último, ele pediu o corpo de Jesus para o sepultamento. Foi um grande desafio para ele demonstrar a sua fé em meio ao farisaísmo.
Olhando para você hoje em relação de quando você se converteu, seu crescimento espiritual, ele condiz com o tempo que você conhece Jesus? No ponto 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Qual foi o teor da mensagem? Se Nicodemos era mestre em Israel e não entendeu acerca do que Jesus falava, imagina muitas pessoas na atualidade que nunca nem leram a Bíblia, sem acesso aos ensinamentos bíblicos. Jesus falou sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Há muitos debates sobre isso e o que realmente significam estas palavras de Jesus. Nicodemos ficou perplexo com as palavras de Jesus. A cabeça dele deu um nó. Como pode alguém já velho voltar novamente para dentro da barriga da mãe? Não, ele não entendeu nada. Impossível. Isso era impossível. As coisas espirituais se entendem espiritualmente. Foi o que Jesus afirmou a Nicodemos. Se eles não criam quando Jesus falava acerca das coisas terrenas, como eles creriam ou entenderiam quando Jesus estava tratando sobre assuntos e temas espirituais? João trata muito, em todo o livro nós vamos ler, João fala muito sobre água e espírito, transmitindo a ideia de elementos essenciais para a nossa admissão no reino celestial. Uma pessoa, para vir ao mundo, ela precisa passar pelo nascimento natural. Assim como Jesus, para entrar no mundo humano, teve de passar pelo nascimento natural. Do mesmo jeito, uma pessoa que queira entrar no céu, ela precisa passar pelo nascimento espiritual que vem do alto. Nicodemos não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo e entendeu somente sobre o nascimento físico. Ele não conseguiu ir além disso. Nascer de novo, Jesus disse para ele, é nascer do Espírito. Para gerar uma vida, é necessário um homem e uma mulher. E para gerar o nascimento espiritual, é preciso o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Olha, eu achei lindo esse comentário. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos lavar e para nos purificar também. No segundo tópico, o novo nascimento, a obra da regeneração. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição da minha videoaula um link da Hotmart, onde você adquire esse PDF exatamente como eu leciono aqui, sem nenhuma burocracia. Eu trabalho o dia inteiro e às vezes eu demoro a responder. Aos domingos eu não estou disponível. E aqui pela Hotmart é muito mais fácil. Você pode adquirir a hora que você quiser. E também o link do meu WhatsApp, que você fala diretamente comigo. E também você pode adquirir este comentário em PDF, exatamente como eu leciono aqui. E será uma satisfação receber você ali no meu WhatsApp. No ponto 1, um novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento, ele vem do alto. É uma obra do Espírito Santo. O reino de Deus diz respeito ao novo nascimento. Como é que nós somos introduzidos no reino de Deus? Por intermédio do novo nascimento que vem do alto. É a nova vida do Espírito. E somente fazemos parte do reino de Deus com a nova vida. E isso nos faz possuir a vida eterna. Nascer de novo é uma transformação radical em nossa vida. O novo nascimento é a regeneração, quando o Espírito Santo cria em nós uma nova natureza. Paligenesia é o substantivo grego, traduzido por regeneração.
que literalmente significa voltar a ser gerado novamente. Regeneração, em João 3, é o início de uma vida transformada por Deus, onde o Espírito Santo muda o coração da pessoa, quebrando a escravidão do pecado e nos dando capacidade de viver para Deus. Paulo escreveu a Tito e abordou sobre o lavar regenerador. Não pelas obras, entre aspas, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Novo nascimento está vinculado diretamente à doutrina da regeneração, que está diretamente vinculado à doutrina da salvação, a soteriologia. É uma mudança que começa de dentro para fora. E somente a graça pode fazer esta purificação e restaurar a vida do pecador. Muitas pessoas, quando se convertem, a primeira coisa que elas pensam que elas devem fazer é mudar o exterior. Mas o interior ainda está corrompido. Então, essa mudança que o Espírito Santo faz, ela começa de dentro para fora. E ela vai transformando o nosso exterior. Nicodemos, como mestre, ele conhecia a letra, mas não conhecia a espiritualidade na letra. Ele sabia, pois Deus prometeu que chegaria um tempo em que tiraria o coração de pedra deles e lhes daria um coração de carne. Nicodemos conhecia esse texto. Ele era um doutor da lei. Em outro lugar, Deus disse, entre aspas, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observarei. Nicodemos conhecia esse texto, mas não reconhecia o lado espiritual dele e como isso aconteceria. E havia chegado o tempo dessas coisas acontecerem. Eles entendiam de purificação e dos rituais que incluíam a água para purificação. Lembra das 6 talhas que estavam na casa onde foi a festa de casamento e Jesus transformou água em vinho? Eram as talhas para a purificação dos convidados de uma casa. No ponto 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. Somente Deus pode fazer esta obra em nossa vida por intermédio do Espírito Santo. Ninguém mais pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Você acredita que uma pessoa entregue ao pecado tem alguma chance de si mesmo voltar-se a Deus? Impossível. Ou uma pessoa, com suas obras de caridade, produzir nela um novo nascimento? Impossível. Não para as duas perguntas, pois a regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O pecador precisa reconhecer seus erros e a necessidade que ele tem de um Salvador. E essa fé vem somente por intermédio de ouvir a palavra de Deus. E quando o pecador se rende ao Espírito Santo, aí o Espírito Santo opera um novo nascimento, a obra de regeneração, que é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus e de mudança do nosso caráter. A regeneração
é uma ação exclusiva do Espírito Santo. E Tiago escreveu, entre aspas, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. No ponto 3, a necessidade da regeneração do pecador. Somos pecadores e temos a necessidade da regeneração. Paulo escreveu que todos pecaram e temos a necessidade de um Salvador, pois o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Somente recebemos a vida eterna por intermédio do novo nascimento. Não nasceu de novo sem direito à vida eterna. Jesus realizou um trabalho na cruz para que pudéssemos ser membros da família de Deus. O nascimento natural nos faz herdar a natureza dos nossos pais, enquanto o nascimento espiritual nos faz herdar a natureza de Cristo. Somos co-participantes da natureza de Cristo. Jesus padeceu por nossos pecados para nos levar a Deus. Sem a ação regeneradora do Espírito Santo, continuaremos a viver uma vida de pecaminosidade. No último tópico, os meios da obra regeneradora. O que Deus usa para que essa obra regeneradora funcione em nossa vida e que nos transforme e que nos dê um novo nascimento, a capacidade de nascer de novo. Primeiro ponto, a operação do Espírito Santo. Então, o primeiro meio que Deus usa para essa obra regeneradora é o Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos que assim como a serpente foi levantada no deserto, e toda pessoa que fosse mordido pelas cobras, pelas serpentes, se apenas olhasse para ela, seria curado. Ele está dizendo a Nicodemos que o que precisamos fazer é somente olhar para Jesus. O que eu tenho de fazer? Pode perguntar um pecador e nós lhe responderemos. Olhe para Jesus. O segredo é olhar para Ele. As pessoas no deserto deveriam crer que somente olhando para aquela serpente de metal, eles poderiam ser curados. Muitos interpretam a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão. Entretanto, a regeneração que se produz na vida do pecador não é algo físico, e sim uma transformação interior que somente o Espírito Santo pode realizar. Jesus não ensinou que o novo nascimento se dá pelo batismo com água. No Novo Testamento, o batismo em águas não está relacionado com a regeneração e com o novo nascimento, e sim a morte. Sepultamento da nossa velha natureza e nossa morte com Cristo, somos sepultados com Ele. O batismo com água, ele é obediência e nosso testemunho, mas não é parte essencial da salvação, enquanto que o novo nascimento é parte essencial da nossa salvação. Se uma pessoa não tiver a oportunidade de passar pelo batismo em águas, ela será salva do mesmo jeito. Senão Jesus não diria para o ladrão da cruz que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito. Como acontece, nós não sabemos. É algo misterioso demais. O que sabemos é que vamos deixando a velha vida para trás. Nosso caráter vai se aperfeiçoando.
Nossa personalidade vai sendo moldada. Nosso comportamento é transformado. Nosso jeito de vestir, de falar, de pensar, de tal maneira que as pessoas notam que não somos mais os mesmos. É a sensação de não pertencimento ao sistema mundano e o de pertencimento ao reino de Deus. É assim que você se sente. Ponto 2. A palavra de Deus. O outro meio do novo nascimento, da obra regeneradora. Então, primeiro, o Espírito Santo. Aí a palavra de Deus, ela tem o poder de nos limpar de toda imundície. Ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Pedro escreveu que somos gerados novamente pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus tem um caráter regenerador. Pedro queria que Jesus lavasse não somente seus pés, mas mãos e cabeça. Jesus advertiu que somente os pés era necessário, pois eles já estavam limpos. Em outro lugar, ele afirma aos discípulos que eles estavam limpos pela palavra. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz e alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana nenhuma pode alcançar. Ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Nicodemos entendia de leis e de coisas tangíveis. As coisas espirituais estavam invisíveis sob o olhar dos judeus. Para os judeus, os rituais de purificação envolviam diversos elementos. E eles sabiam disso. A água, o sangue, o fogo, cinzas, ervas aromáticas. E deveriam se purificar, porque a natureza humana estava subjugada pelo pecado. A purificação dava-lhes acesso a Deus. E eles sabiam que a impureza impedia o acesso à presença de Deus ou ao tabernáculo. A água representava a limpeza e a renovação, pois Deus é santo e requer santidade daqueles que se aproximam dele. E Jesus é o único que pode nos lavar dos nossos pecados com seu sangue e renovar nossos corações por intermédio do Espírito Santo. No ponto 3, a vontade soberana de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. A humanidade foi predestinada para a salvação. E cabe a nós dizer sim a esse plano maravilhoso. E devemos orar por isso. Deus não é perverso, que tenha escolhido alguns para a salvação e outros para o fogo eterno. Pedro escreveu sobre isso. Deus quer e deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam. Somos livres para aceitar ou não a salvação dada por Deus. Ele não interfere em nossas decisões de acreditar ou não. É a vontade permissiva de Deus que nos deixa livres para escolher. A decisão entre escolher céu e inferno é nossa. Se queremos o perdão divino ou não. E a decisão de ter a vida eterna. São as pessoas que resistem ao Espírito Santo. Assim que o pecador se arrepende, aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realizar a obra da regeneração e nos capacitando a resistir à velha natureza. A obra da regeneração somente é feita pela operação do Espírito Santo. Quando nós dizemos sim a essa obra regeneradora, por intermédio da palavra de Deus e da vontade soberana de Deus. Amém?
Espero ter te ajudado com este comentário. Confesso que aprendi muitas coisas novas estudando essa lição, esse tema da obra de regeneração, que ele é maravilhoso e essencial para a minha vida e também para a sua vida. Quero mandar um abraço para todos vocês, mas algumas pessoas me pediram: irmã Jane, manda um abraço aqui para nós. Eu quero mandar um abraço para a irmã Rosângela Alves e Eliette, em Maceió, Alagoas, são professoras lá no departamento da EBD, e também para nossa irmã Valdeci Silva, em Itajuípe, Bahia. Um forte abraço a todos vocês. Fica aqui meu muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Não fique aqui só assistindo as aulas. Se inscreva. Você coopera com o meu Ministério de Ensino e ajuda o meu canal a chegar em outros professores e outras pessoas que querem aprender mais da palavra de Deus. E eu te pergunto se há algo mais maravilhoso, mais incrível, mais importante em nossas vidas do que aprender acerca de Deus. E eu te espero aqui, se Deus assim nos permitir, na próxima aula, na aula de número 3. E que o Espírito Santo continue nos dando graça, entendimento, sabedoria na palavra de Deus. Não vá para a sua sala de aula sem antes estudar. Buscar a orientação do Espírito Santo e com certeza ele te dará uma excelente aula. Te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.